Deixa eu fechar aqui o vídeo falando desse palhaço, que é o Inácio Rúlio, palhaço, presidente do Peñarol. No momento em que a gente está discutindo racismo, no momento em que mais um jogador brasileiro é vítima de ofensa racista numa competição da Conmebol, dentro do nosso continente, esse senhor vai a uma rádio uruguai falar uma barbaridade. Ele deu entrevista à rádio Carve do Uruguai e comentou sobre os casos de racismo recentes, minimizando o que aconteceu com o Luigi, por exemplo, e dizendo que uruguaios e argentinos vão se unir para cobrar da Conmebol melhores condições de segurança para os jogos contra os times brasileiros. Nossa, eles estão sendo massacrados. Então vamos lá, abre aspas para esse palhaço aí. O que acontece é que eles, os brasileiros, te matam, fazem o que querem com você, liberam áreas para você e aí acontece isso. Fazem um gesto e já é um drama. Um mínimo gesto que não deveria ser feito, mas um pequeno gesto feito no Brasil vira um drama. Mas eles liberam áreas para você, te espancam, te deixam preso por 4 meses, as pessoas são detidas lá e nada acontece. Fecha aspas. Primeiro, seu Inácio, que isso aqui não é puteiro. Isso aqui não é a casa da mãe Joana. Não vai chegar uruguaio, norueguês, chileno, argentino, sueco, japonês e fazer o que quer aqui no Brasil, porque ainda tem lei nessa porra desse país aqui. Ainda tem. Ainda tem. Às vezes funciona, às vezes não funciona, às vezes se aplica, às vezes não se aplica, mas ainda tem. Então isso aqui não é casa da mãe Joana. Então não é porque vocês são uruguaios, porque o senhor omite uma parte muito importante do que aconteceu no ano passado, na semifinal, nas horas que antecederam a semifinal entre Botafogo e Peñarol no Rio de Janeiro. O senhor omite que os pibes, os coitadinhos, soltem los pibes, o senhor omite que os menininhos uruguaios, bondosos, caridosos, que mereciam receber lá café, bolacha, massagem, toalhinha na cadeia, porque eles são tão bonzinhos, depredaram o patrimônio alheio, roubaram o quiosque, saquearam o quiosque na praia, bateram o ibanhista na praia. Isso o senhor não lembra? Eles foram detidos, então, porque a polícia brasileira não foi com a cara deles? O senhor omitiu isso durante todo o tempo, a imprensa uruguaia omitiu isso durante todo o tempo, de maneira irresponsável, acirrando o clima para o jogo da volta quando a torcida do Botafogo foi ao Uruguai e muitos desistiram de ir pelo ambiente que se criou e pelas mentiras, estou dizendo textualmente, mentiras e omissões da imprensa uruguaia e de um dirigente irresponsável como o senhor. E o pior, misturar o que aconteceu aqui no Uruguai. Temos problemas de segurança do Brasil? Temos, claro que temos. A nossa polícia muitas vezes se excede? Sim. Nossa polícia nem sempre faz um trabalho eficiente da contenção de distúrbios nos estádios e do lado de fora. Beleza, mas enfrentamos a mesma situação quando a gente viaja para lá. Vou lembrar o senhor, presidente palhaço. Em 2011, o Santos jogou contra o seu Peñarol uma final de Libertadores. O primeiro jogo foi no Centenário em Montevidéu. O senhor lembra o que aconteceu depois do jogo? O senhor não lembra? Porque o senhor tem uma memória muito seletiva, mas eu vou lhe ajudar. Voou uma porrada de pedra para cima da torcida do Santos. O Centenário, a torcida ficou lá no alto, né? O estádio aberto e chuva de pedras. Não sei se o senhor sabe, presidente, pedras matam. Uma pedrada na cabeça de alguém pode levar essa pessoa a óbito. Pedras. Então passa a impressão de que a gente vai para fora do Brasil e o tratamento é o melhor possível. Esses países são super preparados, super desenvolvidos, super evoluídos e recebem a gente de braços abertos. Agora aqui não, porque aqui a gente não quis deixar os meninos quebrarem os quiosques na praia e saírem dando porrada em todo mundo. A gente não quis deixar. A gente deveria ter deixado. Puxa, são os pibes, são os meninos uruguaios. E aí o que é pior, agora eu lembrei para não perder o fio, ele mistura o episódio de racismo com esse episódio ocorrido pelos marginais uruguaios que foram presos aqui. Marginais. Digo textualmente sem preocupação nenhuma. Bandido. Quem quebra quiosque de trabalhador é bandido, é marginal e tem que ficar preso. Ele esqueceu. E aí ele mistura. E minimiza o que aconteceu com o Luigi, que é pior. Além dele colocar as coisas no mesmo pacote, e elas não estão no mesmo pacote, porque elas não são da mesma natureza, ele minimiza o ocorrido. Ah, é um pequeno gesto. Não é um pequeno gesto, é um gesto abjeto. É um gesto indigno, é um gesto preconceituoso. E essa galera preconceituosa, muitos assistem os vídeos, eles estão aí, eles estão nos chats, eles estão nas caixas de comentário. Aqui na caixa de comentário eles não se criam, porque aqui eu não deixo.
Mas eles estão aí e eles se revoltam com isso. E eu quero mais é que vocês fiquem putos e revoltados com isso. Porque as pessoas de bom senso, elas vão vencer. Vocês não vão vencer essa porra. Vocês vão ser marginalizados, que é o que vocês merecem. Vocês que discriminam pessoas pela cor da pele, vocês que fazem pessoas chorarem ouvindo os maiores absurdos, vocês que fazem isso com criança no colo, você que entra com criança no colo em campo para bater em alguém. Então essa galera que é altamente nociva ao ambiente do futebol, é altamente nociva à sociedade, ela precisa viver mesmo à margem da sociedade. Ela precisa ser ridicularizada, ela precisa ser excluída dos espaços. Essa galera não pode ter voz. O preconceituoso não pode ter voz. E o dirigente que minimiza isso tem que ir para a mesma laia, porque ele é da mesma laia. Agora tem um ponto aqui para fechar o vídeo. Um toque. Acho que é uma reflexão. A gente não pode ser seletivo nessa hora, galera. Eu sei que existe a rivalidade, eu sei que existe, né? Mas nada justifica você zoar o Luigi, chamar o cara de chorão, depois do que ele passou contra os caras do Cerro Porteño, que teriam feito isso contra um jogador do Flamengo também. Então, para meia dúzia, que foi uma meia dúzia, não é? Não chega a 0,000% da torcida do Flamengo. Aquela meia dúzia de idiota que tava lá, zoando o Luigi, chamando o Luigi de chorão, e tinha Paraguai também no meio, com certeza e tal. Pô, galera, porque no passado, veja bem, aí eu vi na rede social ontem, porra, é difícil, mas vamos lá. Mas eles vão perder, vocês idiotas vão perder, vocês vão pro lixo da história, vocês preconceituosos vão ficar à margem da sociedade, cada vez mais excluídos, no cantinho de vocês, no lixo histórico de vocês. Uma meia dúzia que compõe esse lixo histórico chegou e argumentou o seguinte: mas também, qual o problema de falar o que falaram pro Luigi? Quando zoaram as mortes dos meninos do Ninho do Urubu, ninguém falou nada. Duas coisas. Primeiro, quem é você para dizer que ninguém falou nada? Você é Deus, onipresente, acompanhou todas as opiniões. O torcedor tem muito essa mania. Porque quando foi o pênalti pro meu time, ninguém falou nada. Quem disse que não falou? Você que não ouviu. Você não viu, você não ouviu, você não tomou conhecimento, ou você finge que não ouviu. Desculpa. E o pior, e o segundo ponto, esse é o mais importante. Quer dizer, então, que um erro vai justificar o outro. Quando vai parar isso, então? Então é assim, né? Se alguém cometeu um negócio abjeto, um ato abjeto, você zoar morte de crianças, mortes de seres humanos, com um pretexto esportivo, você zoar, como fizeram com jogos da Chapecoense, rivais da Chapecoense, fazer gracinha com o avião, zoando a morte de várias pessoas, eu poderia estar naquele avião. Eu poderia ser... A minha filha hoje poderia não ter um pai, se eu estivesse naquele avião. Como algumas, infelizmente, estão sem os seus pais hoje. Aí você fica nessa de, mas porque zoaram nós vamos devolver na mesma moeda. E aí vai parar quando esse negócio? Quem vai dar um basta nisso? Porque, veja bem, porque fizeram outro dia contra o meu time. Tá bom. Mostre que você é um ser de valores, de princípios, de caráter. Até aqui eu vou. Daqui adiante eu não vou. Eu sou rival do Palmeiras, eu sou rival do Flamengo. Existe um limite para isso. Eu não ultrapasso esse limite. Eu não preciso ser desumano para desestabilizar, para provocar esportivamente um cara que está do outro lado. Então é preciso parar com justificativa para comportamento selvagem, para comportamento animal. Não existe justificativa. Porque fizeram também em outra ocasião contra o seu time, contra você. Seres abjetos fizeram. Você não precisa ser mais um ser abjeto. Você não precisa se transformar no que eles são. Você não precisa se igualar a eles. Alguém precisa dar um basta nisso. E é cada um dentro da sua casa, quando leva o seu filho pro estádio. Imagina, cara, você levar o teu filho pro estádio. Quando eu fiz o vídeo do negócio do Luigi, eu nem tinha visto que o cara tava com a criança. Irmão, o cara proferindo uma ofensa racista contra alguém e o filho ali. Que tipo de sociedade você quer construir? Aí não adianta você falar, o mundo tá uma porcaria, a sociedade tá de pernas pro ar, os valores estão deturpados. Que tipo de valor você tá transmitindo na sua casa? Que tipo de exemplo você tá dando na sua casa? Quando você pega o seu filho no colo, vai pra dentro do campo pra dar porrada em alguém, com o filho no colo. Aí você quer que ele se torne um adulto equilibrado, de bom senso, cumpridor dos seus deveres. Fica difícil, né? Fica muito difícil. Quem planta vento colhe tempestade. E a tempestade pega todos nós. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.